Olá pessoal, Luciano Matias, criador do canal Crypto Craziness. E um dos grandes motivos de estresse em famílias do mundo todo é, sem dúvida, a situação financeira de cada uma delas. Não é fácil organizar as finanças, eu sei disso. Já passei por momentos assim também. E agora, com a chegada da inteligência artificial, a automatização de muitas coisas fica cada vez mais evidente, inclusive de investimentos e finanças pessoais. Vocês já imaginaram como a inteligência artificial deve impactar esse setor? Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e você será notificado. E vamos lá! Bom, mas antes de entrar no tema, eu queria dizer que a semana passada a gente lançou 2 cestas de investimento na Crypto Hero, uma plataforma bem interessante onde você pode investir em cripto exatamente como eu invisto. Em 3 cliques e um Pix, você consegue comprar as minhas cestas com os meus investimentos e o link está aqui na descrição do canal. Mas voltando ao tema da inteligência artificial. Segundo uma pesquisa da Fintech de Previdência Privada 11, 74% dos brasileiros dizem que o dinheiro, ou a falta dele, é a sua maior fonte de preocupação e ansiedade. Nos Estados Unidos, esse percentual é de 77%. Isso faz com que finanças pessoais seja um mercado muito atrativo para as startups, grandes empresas e até influenciadores de finanças, como a gente vê diversos hoje no Brasil. Nesse espaço já existem diversas empresas que até ajudam os seus usuários, seus clientes, mas elas ainda não conseguem transformar a vida dessas pessoas financeiramente. Bom, e aí vem a pergunta: por quê? Historicamente, existe uma lacuna enorme entre as expectativas do consumidor em relação a produtos de finanças pessoais e o que esses produtos podem efetivamente oferecer. A maioria dos gestores de finanças pessoais se concentra em revelar insights sobre seu dinheiro e oferecer oportunidades e produtos que normalmente eles ganham comissão sobre aquilo e não necessariamente é o que é melhor para você. Talvez o que seja melhor para eles, muitas vezes. Não quero desmerecer os assessores, mas essa é uma realidade que acontece hoje em dia. Na melhor das hipóteses, eles ajudam você a aprender sobre novos produtos, novos investimentos, comportamentos, o que pode ajudar, é claro, mas só se você dedicar algum tempo e esforço para entender aqueles produtos, se manter atualizado e ali reequilibrando seus investimentos. Finanças pessoais é um tópico complicado e que carrega muita emoção e ansiedade, na maioria das vezes, de forma negativa. Vários estudos já descobriram que a maioria das pessoas prefere falar sobre qualquer outro tópico, incluindo o sexo ou até a morte, do que sobre suas finanças. E as pessoas não querem gastar tempo pensando em uma situação financeira. Elas querem que alguém conserte e resolva isso para elas. Mas nem sempre funciona dessa forma. Pensar em dinheiro faz parte da vida. Muitas vezes é difícil, mas olhar a situação, seja lá o estado que ela esteja, é o primeiro passo para você conseguir resolver aquilo lá. Agora, imagina se você pudesse olhar para isso com alguém sempre te orientando, te assessorando, te dando assistência, sem interesses próprios, sem pensar na comissão no final do mês. É aí que a gente entra na era do dinheiro no piloto automático através da IA. Graças à IA generativa, o tópico dinheiro autônomo finalmente tem a chance de atingir o seu potencial e fazer com que esse alguém se torne real. Imagine você uma plataforma que pode movimentar o seu dinheiro para otimizar seu balanço, sair de investimentos ruins, frear gastos, regular suas entradas, saídas, entre diversas outras funções. No passado, isso não poderia ser possível do ponto de vista técnico, mas com os avanços mais do que exponenciais da IA generativa, isso pode acontecer muito em breve, de uma forma massificada. Os assessores de hoje podem gerar informações e análises, mas eles não podem agir em seu nome, a não ser que você contrate um serviço diferente de assessoria, mais caro, mas que também tem seus riscos. Colocar seu patrimônio na mão de outras pessoas, com ansiedades, desejos, ambições, ganância e tudo mais. Com a chegada da IA generativa, a gente está em um novo mundo para plataformas financeiras de consumo. Os grandes modelos de linguagem, os LLMs, e especificamente prompts multimodais como o GPT-4 da OpenAI, a automação de processos de robôs de consumo se torna cada vez mais viável, o que permitirá que os aplicativos de fintechs operem em nome de um usuário, caso ele decida por isso. E isso abre enormemente o universo de possíveis interações do usuário com produtos de finanças pessoais em termos de entradas,
o que o produto pode analisar, e saídas, em termos de input e output, né? O que o produto pode analisar como entrada e o que o produto faz pelo usuário, que é o output, a saída. Por exemplo, o Bard do Google é capaz de obter uma captura de tela ali, um print screen, do saldo da sua conta corrente ou de investimento, ler os valores inicial e final, bem como depósitos, saques ali, e calcular os retornos dos seus investimentos com base no mercado mais amplo. Ele faz um estudo baseado no print screen. O Bard está no ar há poucos meses, e quanto maior o uso, mais eficaz a ferramenta se torna, de inteligência artificial. Então a tendência é que essa tecnologia se torne cada vez mais sofisticada com o tempo. Se hoje a gente já consegue fazer isso, imagine daqui 2, 3, 5 anos. E como resultado, é provável que as startups de IA ou de finanças finalmente cumpram a visão da automação financeira, com produtos que servem como pilotos automáticos para ajudar os consumidores. Ah, mas ajudar o quê? Vamos lá. Pode ajudar a economizar e gastar melhor, fazer melhores investimentos, construir um plano de aposentadoria interessante, gerenciar dívidas, fazer um planejamento para quitá-las, preparar, declarar e arquivar impostos de forma legal e que seja benéfica ao usuário também, entre diversas outras coisas. Aqui é só alguns highlights do que pode ser possível com a IA generativa automatizando as finanças pessoais. Juntamente com esses pilotos automáticos que otimizam seus ativos dentro de uma categoria, por exemplo, analisam e reequilibram suas ações em contas de corretagem, a gente pode ver até o surgimento do primeiro grande super aplicativo financeiro. Será o X de Elon Musk? Eu acho que não. Isso serviria como um piloto automático em todas essas categorias de produtos, permitindo uma experiência de gerenciamento 100% mãos livres, que pode até transacionar dinheiro entre os seus aplicativos e as suas contas existentes. Se você autorizar aí, ela pode até fazer essas movimentações de acordo com as suas necessidades. Teoricamente, isso seria um contador de IA e um gerente de finanças, patrimônio pessoal ali, que não apenas prepara para o sucesso, mas também realoca e redistribui automaticamente conforme a sua vida vai mudando. Por exemplo, um casal vive um certo estilo de vida, de recém-casados, sem filhos. Automaticamente, quando os filhos nascem, as prioridades, gastos e investimentos também mudam. É importante ressaltar também que os consumidores não precisam mudar de provedores. Poderiam continuar usando os aplicativos separados para investir, economizar, gastar, etc. Com esse piloto automático de IA, fornecendo um tipo de integração e de otimização geral nesses apps, isso seria possível. As empresas bem-sucedidas nesse modelo serão diferentes de tudo que a gente já viu no segmento de finanças para os consumidores até hoje. Elas não vão depender do envolvimento do consumidor para agregar valor para ele, ou do nível de informação que ele tem em finanças. Na verdade, os melhores produtos devem ter uma integração incrivelmente rápida e suave em um movimento configure e esqueça. Você deixa lá, você esquece. Com sucesso medido em quanto de sua carteira ou portfólio o usuário entrega a eles ao longo do tempo. O quanto sua carteira valorizou, o quanto você conseguiu realocar suas dívidas e suas questões ali. Imagine que quando você preenche uma pesquisa de perfil de investidor no seu app de investimentos de IA, ele não vai simplesmente te dar as recomendações de investimento. Ele vai tomar as melhores decisões de acordo com o seu perfil, mas não somente da pesquisa que você respondeu, mas de todo o seu comportamento de consumo na internet, alinhado com o objetivo definido. A gente pode chamar essa nova era de dinheiro no piloto automático, onde a IA deve transformar as finanças do consumidor em todos os tipos de produtos. A A16Z, empresa de venture capital muito conhecida, fala um pouco sobre esse tema e criou um conceito que veremos o que eles estão chamando de robôs de refi, como o refinanciamento de uma dívida pode ser reconstruído pela IA. Em 2015, um dos sócios da empresa, Alex Rumpel, apresentou uma visão muito convincente para essa questão de financiamento dos consumidores. Uma de suas grandes ideias era que a carteira móvel levaria à separação dos pagamentos ao consumidor e do crédito ao consumidor, potencialmente transformando o refinanciamento da dívida de um processo doloroso em uma configuração de um clique e benéfico para o usuário. Mas, obviamente, nenhuma empresa de cartão de crédito ou crédito em si tem interesse nesse tipo de modelo, porque ela destrói um dos seus principais grupos de lucro na dívida rotativa ali do seu cliente. A gente sabe que os bancos, os cartões de crédito, eles ganham muito nos juros que eles cobram das coisas que a gente acaba atrasando e não pagando, e etc. As pessoas aceitam pagar juros para conquistar sonhos, seja uma casa própria, o financiamento de um carro, de uma faculdade, a gente sabe disso. As ofertas de taxa de juros podem variar drasticamente, dependendo do credor e do ambiente de mercado. Se os usuários
pudessem, através da IA, mudar automaticamente essas opções de empréstimo de forma automatizada, isso poderia economizar milhares, se não dezenas de milhares de reais ou dólares no longo prazo. E com relação ao refinanciamento, descobrir as opções disponíveis e quanto elas vão custar a você não é uma tarefa fácil. É necessária pesquisa de provedores, taxas de juros, o cálculo bem feito do benefício líquido, incorporando as taxas originais, multas, quaisquer outros custos que tenham ali nesses contratos. E finalmente, o envio das solicitações de refinanciamento. Tá bom, mas qual é o resultado disso? De acordo com uma outra pesquisa chamada YouGov de 2022, o principal motivo pelo qual os compradores não refinanciam suas casas é porque não têm certeza que vale a pena. Isso até muito mais nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Mas essa é uma pergunta que a IA generativa pode responder com muita facilidade, por meio desse conceito da A16Z de robôs de refi, que agem de uma forma onde podem fazer login em todas as suas contas online, encontrar a opção de refinanciamento mais barata para sua dívida, executar o processo de refinanciamento para você de uma forma que seja benéfica, que caiba dentro do seu bolso, e assim você pode sim ter um benefício através da IA. Uma inteligência artificial generativa pode ir tão longe quanto preencher aplicativos, cancelar contas e originar novas. E esse é um grande avanço em relação aos agregadores de dados do passado. E por que uma startup deve sair na frente dessa corrida e não um banco tradicional? Bom, porque esse novo processo ele será extremamente prejudicial para os operadores e assessores pré-históricos que lucram com a ineficiência do cliente e com as taxas de juros que acabam complicando ainda mais a situação financeira das pessoas. Eles ainda estão protegidos por altos custos de mudança do lado do consumidor, pois muitos tomadores de empréstimo não sabem que podem economizar com algum tipo de refinanciamento e outros tipos de ações porque não demandam esforço para ir atrás de mais informação ou por pura ignorância. A gente já vê hoje um pouco disso se manifestando em novos produtos de algumas maneiras diferentes. Plataformas como Bloomberg GPT, Lemon Stocks, Candlestick, TradeUI, entre outras que surgem diariamente, já são uma prova dessa tese. Pode haver ainda um aplicativo Refi Robot, robô de refi, onde os consumidores podem conectar sua dívida, adicionar suas credenciais pessoais ou a sua carteira de cripto e deixar a mágica acontecer. E como já diria Will Rogers, um artista americano, muitas pessoas gastam dinheiro que não ganharam para comprar coisas que não querem para impressionar as pessoas de que não gostam. Obrigado, pessoal, e até a próxima.